A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para hoje continuar o livro do estudo do profeta Amós, capítulo 3, aqui de 15 versículos, né? Nós vamos entrar agora, irmãos, tanto no capítulo 3, depois capítulo 4, juízos de Deus contra Israel. O título aqui do capítulo 3 está assim, ó: juízos são proclamados contra Israel. E isso, irmãos, é no capítulo 3 e 4. E dentro da luz da palavra aqui, irmãos, eu tenho certeza que Deus tem algo para falar comigo e com você aí. Amém? O versículo 1 fala assim, ó: ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo. Irmãos, Deus aqui, o Senhor, Ele não estava citando outras pessoas, outros povos. Ele não estava falando que era para toda a humanidade, igual Ele disse lá para Abraão, em Gênesis capítulo 2, né? Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, mas os que te abençoarem, eu amaldiçoarei. Não, aqui era com Israel, era com o povo que o conhecia, o povo a qual ele, na sua chamada, quando ele tira do Egito, ele faz grandiosos sinais. Deus se revela ao povo, Deus fala com o povo. Quando Moisés vai se apresentar ao povo, Moisés fala assim para Deus: mas se perguntarem o seu nome, Êxodo 3, eu sou o que sou. Deus mandou Moisés falar para o povo: diz ao povo, eu sou o que sou. Aleluia. E Deus teve uma particularidade, uma intimidade com o Senhor. Irmãos, hoje Deus quer ter uma particularidade, uma intimidade, algo novo com você aí, irmão, irmã, você que está acessando o canal pela primeira vez. Aleluia. Curiosidades bíblicas, EV Marcelo. Deus quer ter uma particularidade pessoal, íntima com você. Aleluia. Versículo 2 fala assim: de todas as gerações da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto, eu vos punirei por todas as iniquidades. Irmãos, a vós eu tenho feito conhecido. Aí vamos lá agora em Abraão, né, irmãos? O chamado, primeiro era para o seu pai Terá, Gênesis 11, 12, Deus manda Abraão ir para uma terra a qual ele não conhecia. No 14, 13 chama ele de hebreu. Então, irmãos, Deus tinha uma particularidade. Deus aqui se fez conhecido ao povo de Israel. Aleluia. E aqui ele fala: portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Trazendo isso hoje para nós como igreja, irmãos. Aleluia. Você, nós, somos do Senhor. Conhecemos a Ele, servimos a Ele, amamos a Ele. Hoje, há muitas pessoas, irmãos, que estão querendo tomar esse caminho também, de voltar para trás, de não estar com o Senhor, de não servir ao Senhor, de não buscar o Senhor, de não honrar o Senhor, de não viver uma vida dedicada a Ele. Estão parando, estão desanimando, estão, irmãos, fazendo igual o povo de Israel, lembrando lá de trás do Egito, do alho, do pepino, da comida lá de trás, ainda indagando a Deus, falando: Senhor, só nos traz nesse deserto para a gente morrer de fome. Lá no Egito eu tinha isso. Irmãos, pessoas hoje vêm para o Senhor e quer que Deus, irmãos, seja seu empregado, Deus faça as coisas na hora que Ele quer. Não, irmãos, o Senhor é o Criador, nós somos o vaso, não podemos contender com o Criador, temos que estar o amando, o servindo, perseverando na sua presença e o reconhecendo que Ele é o Senhor na nossa vida, irmãos. Aleluia, para que estejamos debaixo da sua vontade. Aqui Deus ia punir o povo, irmãos, por desobediência, conhecendo a Deus, irmãos. Olha, isso é muito sério. Versículo 3, portanto, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Olha, irmãos, que pergunta maravilhosa. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Irmãos, se um casal que está vivendo ali uma vida conjugal, irmãos, eles começar a se discordar, irmãos, de muitas coisas, irmãos, e eles não pararem
não pensarem, não conversarem, não se perdoarem. Irmãos, um pode ir por um caminho para o outro. Irmãos, e você e Deus? O Senhor me chama e te chama de igreja, de noivo. Ele, como o esposo, ele quer ter uma intimidade com nós que somos a igreja, a noiva. Irmãos, e nós, como uma mulher, como igreja de Cristo, irmãos e irmãs, nós temos que ser submissos à vontade do Senhor, irmãos. Andarão dois juntos se não estiver de acordo, nós temos que estar de acordo com a vontade do Senhor. A Bíblia fala assim, se pedires alguma coisa segundo a sua vontade, Ele ouve. Irmãos, a mesma coisa, o simbolismo de Cristo e a igreja, do marido e da esposa. Fala lá em Efésios 5, 24 e 25. Irmãos, temos nós, aleluia, que servir ao Senhor, submeter a sua vontade. Por isso que ele dá um exemplo do marido e da esposa. A esposa tem que ser submissa ao marido no Senhor, irmãos. Detalhe, no Senhor. Então, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Nós temos que estar de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. A Bíblia fala assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que quiseres vos será feito. Irmãos, tudo. É tudo. Não é uma coisinha ou duas, não. Que quisermos será feito segundo a sua vontade. Então, irmãos, nós, começando por mim, nós vamos andar de acordo com a vontade do Senhor. Na epístola, aleluia, escrita por João, primeira epístola, fala assim, temos que andar como ele andou. Jesus andou o que, irmãos? Em fazer a vontade do Pai. Nós temos que fazer a vontade dele. Essa é a vontade do Senhor. Que andemos segundo a luz da sua palavra. Mais uma vez, poderão, porventura andarão dois juntos se não estiver de acordo? Vamos estar de acordo com a vontade do Pai eterno e grande. Versículo 4. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Aqui ele faz uma pergunta. Não, só se estiver presa. Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se não tiver apanhado? Também não. 5. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Também não. Levantar-se-á da terra um laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Também não. Aqui ele faz pergunta, mas com a resposta não, para a gente parar e meditar, irmãos. Aleluia. Versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? O povo vai estremecer. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Olha, irmãos, isso é tremendo. Ele faz algumas perguntas e já responde. E aí no 7, aleluia. Não, perdão, no 6, no 7 ele responde: certamente o Senhor Jeová não fará alguma coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, Deus não há de fazer alguma coisa na vida do povo, na sua vida, na minha vida, sem ter revelado aos seus profetas. Sempre ele falou, sempre ele predisse antes avisando. Irmãos, ele predisse antes que ia destruir Sodoma e Gomorra, e aconteceu. Ele falou para Jonas, vai e prega para a cidade de Nínive. A cidade se arrependeu, ele mudou o mal que ele teve feito. Irmãos, se os irmãos lerem Isaías 45, os irmãos vão ver lá, não vou dizer o versículo, que Deus criou tanto mal como bem. Irmãos, Deus ele avisa, Deus ele fala. A palavra de Deus, irmãos, como fala em Amós 2:2, é a trombeta, é o chofar de Deus, que avisa o que vai acontecer, que diz o que vai acontecer, que fala para o povo, o que ouve. O que o Espírito diz à igreja, a gente tem que ouvir. Ele avisa falando, dizendo, mostrando, segundo a sua palavra. Irmãos, então ele revela aos seus profetas. Hoje, nós vemos ali em Efésios 4:11, o ministério de profeta. Ali fala ministério de profeta e outros ministérios ali. Aleluia. Então, as pessoas têm um ministério de profeta. Glória. Porque a Bíblia fala que profeta e a lei foi até João Batista. O próprio Jesus falou isso. Hoje temos um ministério de profeta. Aleluia. Para falar aquilo que o Senhor manda. O Senhor nos diz falar e acontece. Aleluia. Então, Deus ele fala, irmãos. A profecia está aqui revelada. Primeiro a sua palavra. Mas ele usa nos dons espirituais,
nos dons ministeriais. São tantos dons, irmãos, oh, louvado seja Deus. E ele fala, ele mostra, ele diz, ele avisa, ele comunica, aleluia. Ele avisa antes de acontecer, irmãos, para o povo, que é o povo dele, acordar, vigiar, se preparar. Até mesmo, irmãos, quando vem uma tempestade, uma luta, uma prova, um funil, uma fornalha, Deus ele fala, você vai passar, eu vou passar com você, para você se preparar, para você vigiar, para você fechar sua boca. Irmãos, quem passa a prova tem que passar de boca fechada, orando, louvando, com súplica e ações de graça. Não é reclamando e contendendo com Deus, é com súplica e ações de graça. Filipenses 4:4, regozijai-vos, mais uma vez digo, regozijai-vos no Senhor, aleluia. Versículo aqui 8, rugirá o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Irmãos, se temem o leão e o Senhor. A gente viu aqui, irmãos, no capítulo de número 2, né? O povo de Deus proibindo os profetas de profetizar. Irmãos, Deus está vendo. Muitos hoje, nos dias de hoje, irmãos, se Deus te der uma palavra, irmãos, de confronto, de mudança de vida, de caráter, de atitude, muitos não vão querer te chamar, muitos até mesmo no seu ministério vão querer dar para você pregar. Hoje é um oba-oba, é um canta-canta, é um só recebe, dá. Não, irmãos, Deus dá, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus abençoa, Deus muda o quadro da nossa vida, mas tem que haver obediência, tem que haver renúncia, tem que haver mudança de caráter, de vida. Não podemos andar, irmãos, compactuados, unidos ao pecado. Temos que andar, por isso que fala Amós 3:3, ó, andarão dois juntos numa de acordo, temos que andar juntos com o Senhor, nosso Deus, aleluia. Versículo aqui 9, fazer ouvir isso nos palácios de Asdod, nos palácios da terra de Egito, e dizer, juntai-vos sobre os montes da Samaria, e vede com grande alvoroço há no meio dela, são como oprimidos dentro dela. Irmãos, as nações, Asdod, era da parte ali dos filisteus. Aqui nós vemos aqui, ó, Egito, o povo estremecia quando falava o nome do Senhor. Quando o povo de Deus estava na obediência, irmãos, era tocado a trombeta, o zofar, o povo estremecia porque sabia que Deus era com o povo. Agora Deus fala aqui através da vida de Oséias, para os irmãos não esquecer, carregador de fardos. Irmãos, Deus estava carregando, estava em obediência a Deus, carregando essa responsabilidade de levar essa palavra de juízo. No 3 e no 4 vamos ver isso aí contra o povo, irmãos. E as nações estavam estremecendo, e o povo do Senhor, que era para ter reverência e obediência, não estava nem aí, irmãos. É igual muitas pessoas nos dias de hoje. Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está avisando, Deus está mostrando. Deus, naquela época do Egito, irmãos, desenhou para o povo entender, irmãos, fez ali cada parte do tabernáculo para o povo entender. O povo não quis entender. Hoje, irmãos, Deus está fazendo o mesmo, está dizendo pela palavra. Irmãos, na sua denominação tem estudo, tem culto. Dê atenção para a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Dê atenção para a voz de Deus, irmãos, usando o líder na sua congregação. Atenda, obedeça, irmãos. Oh, Jesus amado. Continuando 10, portanto não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios violência e destruição. Aqui, irmãos, é um complemento do versículo 9, as nações aqui, Asdod e Egito, não sabem fazer o que é reto. Irmão, faz o que é errado, mas quando ouvem falar da grandeza do nosso Deus, treme, irmãos, de temor, de medo, porque sabe que Deus faz. Agora, o povo que tem provado a boa palavra, o dom de Deus, como fala Hebreus 6, irmãos, não quer atender ao Senhor, não quer se sujeitar ao Senhor. Irmãos, é sério, irmãos. Versículo aqui de número 11, portanto, o Senhor Jeová diz assim, o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a sua fortaleza, os seus palácios serão saqueados. A Síria, irmãos, esse povo assírio é um povo mau. Falei isso aqui no capítulo 1 e 2. Eliseu foi ungir ali aleluia, a 2 reis da Síria, irmãos. Ali estamos nos capítulos 13, 14, 15 de 1 Reis. Os irmãos vão ver lá. Irmãos, Azael era um deles, o outro era Ben-Hadad. Irmãos, Eliseu chorou, porque viu a maldade que esses reis ali iam fazer contra o povo de Deus, irmãos. Acredita-se na história que eles
cerravam a madre das grávidas de Israel, tiravam o feto, colocavam animais lá e costuravam. Irmãos, quando eles queimavam a cidade, eles abusavam das mulheres, matavam depois, empilhavam corpos. Irmãos, acredita-se que eles arrancavam, como o povo lá de Jonas, os ninivitas, a pele das pessoas até as pessoas morrerem, empilhava aquele monte de corpo. O povo era cruel, era mau, irmãos. E aqui quando fala, o inimigo era a Síria. Versículo 12, assim diz o Senhor: como o pastor livra a boca do leão, 2 pernas ou um pedaço de orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama e no lado de um leito. Aqui, irmãos, ele dá um exemplo de como o pastor ele ia falar para o seu senhor como morreu a ovelha. Ele salvava um pedacinho da perna, da orelha, para mostrar que foi comido pelo leão. Deus aqui, irmãos, ia salvar alguns desse massacre, dessa crueldade, para dizer que ele era Deus, irmãos. Mas muitos iam morrer, irmãos. Versículo 13: ouvi protestar contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. 14: pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Irmãos, dentro da nação de Israel, havia a parte sul e a parte norte. Então, irmãos, de Dan, que era uma parte, até do outro lado, eles construíram aqui, o rei Jeroboão, altares ali, para o povo sacrificar a Deus ali, mas eram altares pagãos. Para o povo não ir até onde era o altar, que se chamava Casa de Davi, para sacrificar o Deus único e verdadeiro. Irmãos, havia uma divisão no meio do povo, e o povo parava ali se prostituir, irmãos, fazer o que era errado, mas para não ir lá buscar o Senhor. Irmãos, hoje acontece isso no meio que se diz cristão, pessoas pregando mentira, só recebe, bênção, vitória, mas não pregam mudança de vida, santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não falam mais sobre salvação da alma, mudança de vida. Não falam, irmão, sobre compromisso, sobre se negar ao pecado, ao erro, a largar a mão do pecado. Há uma divisão no meio do povo de Deus, irmãos. As pessoas não estão lendo mais a palavra, não falam que não precisam ler a Bíblia, falam que não precisam mais orar, jejuar. O líder só que vai fazer isso. Não, todos têm que orar, todos têm que jejuar, todos têm que ler a Bíblia, todos têm que ser obedientes. Salvação individual, irmãos. Romanos 14, 12. Irmãos, e isso está acontecendo, essa divisão no meio do povo que se diz de Deus hoje. Isso aconteceu aqui, irmãos. Versículo 14, no meio do povo de Israel. 15 para nós encerrarmos. E ferirei a casa do inverno juntamente com a casa do verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Irmãos, os reis, os ricos, tinha casa de verão, de inverno, de marfim, onde só eles podiam ter. A Síria, quando ia entrar lá, irmãos, ia devastar tudo, tomar tudo. Irmãos, voltando a dizer, como estamos no capítulo 1, o povo de Deus aqui, irmãos, estava na fartura, com poder aquisitivo. Eles não aceitavam o que Amós falava, quer dizer, como Deus vai fazer isso com nós se nós estamos bem financeiramente? Eles diziam que por causa de ter dinheiro, irmãos, eles estavam com a bênção de Deus. Mentira. Irmãos, mentira do diabo. Tinham dinheiro, tinham serviço, trazendo para os dias hoje, irmãos, mas não tinham o Senhor. Irmãos, as coisas nossas são espirituais. Deus pode dar um excelente emprego, uma prosperidade para a sua vida, mas você tem que se compromissar com Ele, com a sua palavra, a renúncia. Não porque Ele te deu a bênção você largar dele, como muitos querem fazer hoje, irmãos. Deus está me abençoando, estou com um bom emprego, não precisa eu orar, não precisa eu ir no templo, não precisa eu me santificar, não precisa eu ter uma vida voltada para o Senhor. Posso viver o mundo, fazer tudo que o mundo quer e está tudo certo. Não. Pessoas que agem assim hoje, irmãos, não vão herdar o reino dos céus. Amém? Irmãos, Deus abençoe. Capítulo 3 de Amós encerrado. Deixa aí o joinha, o like. Compartilhe esse link para a gente juntos evangelizarmos e fazermos a obra do Senhor enquanto é dia. A paz do Senhor Jesus.